A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs. Tudo bem? Tudo bem. Vamos chegando para mais um dia da campanha. Estamos quase na metade já. Glória a Deus. Nem parece, né, irmãos? Já passou mais de uma semana. E glórias a Deus. Deixar uns versículos e algumas coisas aqui rápidas, só até meu irmão poder vir. Amém. Glórias a ti, Jesus. Vamos lá. Atos 19. Vamos ver aqui, Atos 19. Glórias a Deus. Atos 19. Vamos começar no versículo 1 mesmo. Vou falar algo legal aqui que chama atenção, né? Que Atos 19 mostra muito a diferença sobre aquele que tem autoridade, sobre aquele que não tem. Mostra aquele que serve, aquele que não serve, aquele que está agradando a Deus, aquele que não está. Então, vamos ver aqui, amém? E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce. Amém? No que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, aos doentes, né? E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Amém? É do versículo 1 ao 15, mas eu vou ler o 16 também, que é interessante. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa.
E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém? Glórias a Deus. Então, só até aqui. Só até aqui em nome de Jesus, amém? Então, o que a gente está vendo aqui em Atos 19, pessoal? A gente tem várias coisas que a gente pode falar em Atos 19. Mas o que será falado hoje, mediante ao assunto aqui de Atos 19, é a questão das pessoas, que aqui mostra claramente, né? Que Paulo, ele era usado por Deus, entendeu? Convertido a Cristo e tudo. Deus usava ele, até as roupas do corpo dele, né? Fala aqui que eram levadas para curar os enfermos, por causa da vida que ele tinha santa com Deus. Ele tinha uma vida santa, a Bíblia relata isso muito bem, que Paulo tinha uma vida santa com Deus. E até mesmo as roupas dele, né, que eram apegadas ao corpo dele, tinham virtude, que nem aconteceu com Jesus, né, quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Cristo. Isso é a virtude dele. Uhum. Saíram. E o mal sai. E continua saindo. 6 regiões do estado de São Paulo verde. Que meu irmão deu um exemplo, né? Que Deus mandou a gente fazer uma viagem missionária, né? E Deus disse mesmo que quando evangelizasse, orasse e fizesse qualquer coisa, né? Que fosse feita através da vida dele, que ia sair os maus, né? A região ali a gente mora também na região de São Paulo, ficou verde, né? A epidemia deu uma diminuída. E antes de eu ir para lá, Deus usou eu para falar e também... Glória a Deus. Deus usou eu para falar entre eu e as pessoas aqui, e depois postar, Deus mandou eu falar. Sim. Foi antes de acontecer, Então Deus te usando para postar e para falar antes de acontecer depois, aí Deus vai falar também depois mais numas lives. Então, vou continuar aqui. O que acontece? Aí eu estava falando dos aventais, as roupas de Paulo, certo? Que curavam os enfermos. E aí vai falando das características de Paulo, por conta dele estar com Cristo, dele estar andando em santidade, vivendo a vontade de Deus, pregando a palavra, né? Pessoas recebendo aí o Espírito Santo de Deus através da vida dele. O pessoal só conhecia o batismo de João, só eram batizados nas águas, né? Não era batizado no Espírito Santo. E Deus usou ali Paulo para isso, né? Atos 19. A gente leu até do 1 até o 17. Então, o que eu quero agora vai estar mostrando a diferença. Tá mostrando a diferença. Depois eu termino de ler. Tá mostrando a diferença em questão da vida de Paulo e da vida das pessoas, né? As pessoas aqui que querem fazer as coisas sem estarem preparadas. Porque Paulo, ele teve um preparo, o apóstolo Paulo, para ele chegar ao nível que ele estava espiritual, né? Para ele chegar ao nível que ele estava, para ser um servo de Deus, ele passou por algumas etapas, ele foi aprovado, né? E pagou o preço, sim, de busca, renunciou ao pecado e tudo mais. Aí o que acontece? Ele fez tudo o que deveria ter feito para alcançar aquilo que Deus tinha com ele, né? Pagou o preço, buscou, matou a carne, e ele teve um encontro com Deus, que é uma das coisas mais importantes também na vida de um cristão. Não adianta você estar 10 anos dentro de uma igreja e você ainda não teve um encontro com Deus, alguma coisa está errada, porque não é somente ir à igreja, você tem que buscar um relacionamento com Deus, onde você vai ter uma intimidade, onde você vai descobrir o que ele tem com você, né? E aonde você vai pagar um preço para atingir o ápice
né, do seu chamado para que você cumpra a sua missão na terra. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, aqui ele estava aqui cumprindo a vontade de Deus, e depois disso, fala no versículo 13, né? Até o 12 vai falando aí de Paulo, o que ele fez, o que ele fazia e tal. No versículo 13 fala que existiam uns exorcistas judeus ambulantes que tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefas, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ou seja, se a pessoa não sabe quem ela é, muito menos ela vai ter uma influência no mundo espiritual para que o demônio respeite a vida dela. Por que respeitar a vida dela? Porque quando você tem Jesus na sua vida, eles são obrigados, porque além de estar a santidade de Deus, você está vivendo a vontade de Deus e você pratica a palavra. Então eles vão respeitar, porque Deus ele vai te dar autoridade no seu chamado, entendeu? Eles podem querer bater de frente, estribuchar, fazer o que for. Se você está com o altar santo na vida com Deus, e você vive a vontade de Deus para sua vida, o seu chamado, você está buscando, você está em santidade, o demônio ele é obrigado, porque a autoridade que foi dada na sua vida sobre o seu chamado é para que você combata principados e potestades, para que Deus te use no seu chamado. Talvez você possa ser usado em cura ou na libertação, aquilo que Deus ele der ali para que seja feito através da sua vida, amém? Só que essas pessoas aqui que falam no texto, olha para vocês verem como que é a diferença daquele que é santo e a diferença daquele que é profano. As pessoas muitas vezes elas vivem de títulos, certo? A gente já tá cansado de ver pastores aí que só vivem de títulos, porque verdadeiramente na prática eles não são pastores, não têm essa autoridade, né? Porque eles não vivem a vontade de Deus. Então, a gente vê ali que as pessoas vivem de título, porque eram 7 filhos de um sacerdote principal, né, da sinagoga, e eles estavam fazendo exorcismos, ou seja, eles seguiam uma doutrina, né, que se a gente for ver, é uma doutrina romana, é uma doutrina pagã, esse negócio de exorcismo, entendeu? Então, o que acontece em questão a isso? Eles queriam falar do nome de Jesus sem conhecer Jesus, sem viver para Jesus, sem caminhar com Jesus. Eles não eram dignos de portarem o evangelho, entendeu? Então eles falaram no nome de Jesus, que é um nome santo, há poder no nome de Jesus, né? Então a gente vê a partir desse momento que as pessoas que não andam com Cristo, elas não vivem a vontade de Deus. Isso pode ser para pastores, para as pessoas que estão no mundo, dentro da igreja. Se a pessoa não faz a vontade de Deus, ela não tem autoridade, entendeu? Nem para pregar o evangelho, porque ela está sendo hipócrita, entendeu? Principalmente se a pessoa estiver pregando heresias, né? Um evangelho anátema, que nem Paulo diz em Gálatas, que se até eles mesmos, né, que levavam a palavra, ou um anjo falar outro evangelho que não seja aquele que já está posto, que é o firme fundamento, que é Cristo, ele fala: seja anátema, seja amaldiçoado. Mas por que ele está falando isso? Para que ninguém seja enganado. Por que ele falou que se até um deles viesse e falasse outro evangelho, seja anátema? Porque Judas andou com Jesus e, querendo ou não, ele foi anátema. Então poderia ocorrer de que falsos cristãos surgiriam ali no meio, hereges, pessoas que não iriam continuar no caminho, assim como a Bíblia relata que muitos abandonaram a verdade, voltaram atrás e amaram o presente século, como ele fala de Demas, se eu não me engano é isso. Aí, em Timóteo, então, o que acontece em questão a isso? As pessoas, eu sou missionário, eu sou missionária, eu sou obreiro, eu sou presbítero, eu sou isso, eu sou aquilo. Carregar um título não é nada se você não carrega a presença dentro de você, né? Até porque nós conhecemos e já vimos e presenciamos, meu irmão e eu, pastores que não tem um pingo de autoridade que uma irmã do ciclo de oração tem.
Por quê? Porque ela está vivendo o chamado dela para Deus, né? E o pastor ali está à frente da igreja, só que ele não está sendo o líder exemplar, porque as pessoas que se convertem, estão à frente de alguma coisa na igreja, elas têm que dar exemplo, porque tem outras pessoas se espelhando em você, né? E ali o próprio demônio fala, ele fala que ele conhece Jesus, ele sabe bem quem é Paulo, porque Paulo era conhecido no mundo espiritual, então eles eram obrigados a baixar a cabeça para quem tem autoridade, né? Ele pode tentar enganar a pessoa, mas a pessoa que está em Cristo não é enganada, entendeu? Então a gente está deixando essas palavras assim, irmãos, porque o demônio, ele vem com muitas mentiras que parecem verdades, entendeu? O demônio vem com muitas mentiras que parecem verdades, né? E ele sabe, ele reconhece quem tem a presença de Deus, ele vê, porque a presença de Deus, ela é espiritual, ela está no mundo espiritual e ela vem para nós, porque nós também somos seres espirituais, nós somos corpo, alma e espírito, a gente não é só corpo, né? Então o diabo, ele vê o mundo espiritual, ele vê quem tem o Espírito Santo, ele vê o Espírito Santo. Entendeu? Quando o endemoniado gadareno, Jesus, ele pisa ali na terra, que ele desce, né, do barco, ele chega ali na terra de Gadara, o endemoniado gadareno, possuído pelos demônios, por legião de demônios, ele vinha ao encontro de Jesus, correndo, entendeu? E se prostra. E aí Jesus, muitas vezes, na verdade a Bíblia fala que Jesus não deixava eles ficarem falando, porque eles ficavam falando que Jesus é o Filho de Deus, e não era para as pessoas ficarem ouvindo aquilo, né? Era um propósito de Deus, isso para que Jesus não permitisse que eles ficassem falando. Não porque você não pode entrevistar o diabo, que nem as pessoas falam por aí. A Bíblia é clara, ela tinha um propósito. Jesus não permitia para que eles não ficassem falando que ele era o Messias, porque ele queria que as pessoas crescem nele através da palavra, que já era o Velho Testamento, né? O que Deus queria fazer? Que as pessoas fossem analisar a palavra. Porque as pessoas são muito preguiçosas, não querem analisar a palavra, não querem buscar em Deus, né, para saber onde ele falava. Se vocês não creem em mim por causa disso, daquilo, pelo menos creem em mim, que o Pai está em mim, por causa das obras, né, que ele fazem, que era o Pai que fazia nele através dele, e porque também ele era Deus, ele é Deus. Então o próprio Jesus dá ali o aconselhamento, ele começa a falar o que eles deveriam fazer para provar que ele era o Cristo, mas eles não queriam aceitar. Muitas pessoas sabiam que Jesus era o Cristo, mas não queriam aceitar. Então, o diabo, ele vai se prostrar, entendeu? Não para adorar o ser humano, mas em reverência à presença de Deus que você carrega em você, que é o templo do Espírito Santo. Então, como que a pessoa fala que ela é cristã, que todo mundo tem o Espírito Santo, sendo que ninguém nasce convertido? A gente nasce não tendo conhecimento do bem e do mal, assim como Adão e Eva eram antes do pecado surgir. Quando Deus criou eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Então uma criança, ela nasce sem ter o conhecimento do bem e do mal. Por isso que a Bíblia fala que tem que criar a criança nos caminhos que deve andar do Senhor. Porque aí você vai criar no caminho do bem, que é o caminho certo, e ela vai provar daquele caminho, né? E você vai ensinar para ela se afastar daquilo que é mal, mas ela não vai precisar provar daquilo que é mal para ela saber que é mal. Porque a palavra de Deus já está falando, já está admoestando e já está ensinando e nos alertando de como tem que ser. Entendeu? Então, ao decorrer desse texto de Atos 19, nós vemos que não é qualquer um que expulsa demônio, que não é qualquer um que cura, que não é qualquer um que tem o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala que o Espírito, ele é santo, que o mundo não pode recebê-lo, né? O próprio Jesus, ele fala isso, certo? O próprio Jesus fala. Ele fala lá em João 14, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, o Espírito Santo. Se ele é santo e o mundo não pode receber, é porque o mundo jaz do maligno.
E o que tem no mundo? As pessoas que vivem no mundo, pecado. Então, se você viver em pecado, você não vai ter o Espírito Santo, você não vai ter autoridade. Você pode forçar a falar em línguas, pode bater o pé, pode pular, pode rodar, você pode fazer o que você quiser. Ah, eu vou pregar, vou cantar no altar. Faça o que você quiser. Mas você pode ter certeza que sem o Espírito Santo de Deus, você não sobe. Né? As pessoas não vão para o céu sem o Espírito Santo terem selado elas e elas estarem vivendo em santidade. Tem uma parábola que Jesus fala, quando os fariseus falam que ele expulsa os demônios através de auxílio de demônios, né? Uma blasfêmia que eles tiveram ali de todo o coração. E Jesus explica, né? Começa a falar também sobre aqueles. Ele tem outra parábola que ele fala também sobre aquele que é mordomo, né? Que tem responsabilidades que Deus deu, né? Porque cada um de nós, você estando na presença de Deus ou não, você e eu temos responsabilidades com Deus, mesmo que você não queira essas responsabilidades, elas estão ali concedidas por Deus. Amém? Estão concedidas ali por Deus. Então, o que acontece? No dia do juízo, vai ser cobrado aquilo que você não viveu para Deus, né? E aquilo que as pessoas fingiram viver para Deus, que é a vida de aparência, onde a pessoa fala que ela está com Deus, mas ela está no pecado por baixo dos panos, né? Que ainda pior ainda é para essas pessoas. Que mais? E Jesus começa a falar do mordomo também, a parábola do mordomo. Ele fala, né, que aquele servo que o Senhor achar servindo ele ali, e quando ele voltar tudo certo, segundo a vontade de Deus, vivendo a palavra de Deus, né, e fazendo segundo a vontade de Deus, ele vai subir com o Senhor. Mas aquele que acha que Jesus vai demorar para voltar, Pai, Senhor Jesus, irmão Mateus, Pai, Senhor. Mas aquele que acha que Jesus vai demorar para voltar e ele começar a viver de qualquer jeito e depois falar, depois eu faço, depois eu vivo para Deus, né? É assim. Ele fala que aquele que sabia o que devia ter feito e não fez, vai ser pior. E a Bíblia fala desse jeito. Aquele que principalmente aquele que sabe, né? Porque já escutou a palavra de Deus, sabe que tem que se converter, sabe que tem uma responsabilidade. Contar um negócio pra vocês. Oi? Vou contar um negócio pra vocês. Deixa eu só terminar, rapidinho, tô acabando já. Então, pessoal, só para terminar que o irmão vai anunciar um testemunho aí pra gente. O que acontece? Paulo aqui está mostrando a diferença de quem serve e quem não serve. Os filhos do judeu principal e sacerdote, né, da sinagoga, eles não tinham poder. Eles trabalhavam com exorcismo, né, misticismo pagão isso. Então, o que acontece? A pessoa vive de título. Quantas pessoas... ciencismo. As duas coisas, né? Eles adaptaram a coisas pagãs, né? Sim. Então, é doutrina de Nicolaíta isso também, né? Então, a paz, Senhor Jesus, irmão Edson. Você falou aí você tá o versículo 20 depois. Eu vou acabar de falar, eu vou ler até o versículo 20. Aí o que aconteceu? Ali mostra que não adianta, é filho de sacerdote, é filho de pastor, não adianta nada. Aquilo que tem na vida, se o pai, né, desses jovens, seja adulto, seja jovem, eles são usados por Deus, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que Deus vai usar que você vai ser usado só porque seu pai está sendo usado. Se você não pagar o preço para ser usado, você não vai ser usado. Se você não pagar o preço para ser santo, você não vai ser santo. E você não vai pro céu. Mas meu pai é pastor. E daí? O que aconteceu com os filhos de Arão? Foi oferecer fogo estranho. O que Deus fez com os filhos de Arão? Fulminou. Não, Ainda Deus falou assim, né? Ainda Deus falou assim para Moisés, que era para ele falar para Arão, porque não era para Arão derramar uma lágrima, não era para chorar pelos filhos dele. Olha para você ver, olha como que Deus é. Deus é rigoroso também. Jesus falou a mesma coisa. Jéssica. Oi.
As pessoas pensam assim, eu sou filho de pastor, então eu tô bem, eu tô salvo. Isso aqui eu falei, não, Vai seu achando. pai pode ser Não salvo. Se nasce você não convertido, buscar, não. você não é convertido, não, filho. Pode esquecer, seu pai pode subir, mas você fica. É, eu já vi muito isso já. Já vi muito isso já. A pessoa, ai, que eu sou filho de pastor, e que meu pai prega pra mim, que minha mãe prega pra mim, e que não sei o quê. E daí? Que a sua mãe prega pra você. Você tem que buscar por você, a salvação individual. É que na Bíblia fala que o esposo não pode salvar a esposa, nem a esposa pode salvar o esposo. Ninguém pode salvar. Deus, ele usa pessoas para salvar, Aconteceu no Novo né? Testamento com Ananias e Safira. Aconteceu com Estava na Ananias e frente da Safira. obra, como o pai da fé deles era o Era Pedro. Então, e o que acontece? Nem os pais na fé que nós temos, né, as pessoas que ganham a gente para Jesus, a gente não pode ficar escorado neles e achar que a hora que eles subir a gente vai segurar no pezinho deles e vai subir junto. Era quando a graça já estava super abundada. Então, pessoal, essa é a diferença. Eu vou ler aqui depois do 18 até o 20, que faltou os 3 versículos, só para complementar. Porque as pessoas elas acham que elas vão conseguir. Eu já escutei muita baboseira. Ai, que eu sou salvo uma vez, salvo sempre. Ai, não está escrito isso na Bíblia, mentira. Salvo uma vez, salvo sempre. Se a pessoa voltar atrás, em Hebreus fala que se a pessoa É? voltar atrás, dificilmente ela vai conseguir se arrepender, porque ela está escolhendo viver Deus no ele pecado. fala, Deus ele fala que aquele que voltar pra trás, minha alma não tem prazer nele. Então, irmão, é isso que eu tô. É exatamente isso, exatamente isso. Deus ele não tem prazer na pessoa que volta para trás. E outra, porque para a pessoa conseguir alcançar o arrependimento depois que a pessoa ela vive a vida do pecado conscientemente, ela está premeditando, né? Como que a pessoa vai conseguir o arrependimento? Ela vai ter que buscar muito em Deus. Porque eu já vi É, pessoas que não conseguem se arrepender, porque é uma escolha, o pecado é uma escolha, é. né? O pecado, ele é uma escolha. Não adianta a pessoa falar que não, porque é que nem esse povo que fala, ai, estamos predestinados a ir para o inferno. A Bíblia relata que tem predestinados que são os escolhidos de Deus, que vão fazer a diferença na terra e vão ganhar almas. Esses são predestinados, certo? Agora, as outras pessoas que não são as escolhidas, né? Elas têm sim. Todos nós temos, na verdade, mas principalmente esses, eles têm a escolha de seguir ou não aquilo que Deus está pedindo. Ninguém está predestinado ao inferno. A Bíblia fala que o inferno foi feito para o demônio, não para a gente. Verdade. É que nem meu irmão falou, aqueles que que não querem acatar e receber o sinal da besta, eles vão junto pro inferno. Que nem Jesus fala, Deus fala lá em Ezequiel, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele quer que todos se arrependam. Aí no Novo Testamento ele fala que ele quer que todos se arrependam e se não se arrependem, é isso que eu tô falando. Aí o que acontece? Ele quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Só que se a pessoa tá relutando contra a verdade, não vai adiantar Vou ler uma nada. passagem aqui. Hã? O Salmo fala sobre isso, viu? Do quê? Quer ver? Diga. Acho que aqueles que esqueceram do Senhor, nação, povos, o Senhor fala que vai ser lançado tudo no inferno. Tem várias passagens que ele fala. Eu postei uma, se eu não me engano, não sei se foi Deuteronômio, que Não sei fala qual que eles passagem se que é. esqueceram de Deus e voltaram para os seus ídolos, para os Ó, seus deuses. achei. Fala aí. Ó, Salmos 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e toda a nação que se esquece de Deus. E aí? Então, é o que tá falando. Ele já tá avisando. Então, quem que escolhe a questão de você ir para o inferno ou não é a própria pessoa. Aí, às vezes, eu vejo o povo escrever, ai, você tá Verdade. me condenando. Eu não tô condenando ninguém, eu não tô obrigando ninguém a ficar no pecado que condena, que é o que qualquer pecado condena a pessoa ao inferno. Então, quando a gente está anunciando, a gente está falando que existe outro caminho fora desse para que você não seja condenado. Aí a pessoa dá a desculpa de, ai, tá me julgando, ai, tá me condenando. Não.
A Bíblia fala que quem se condena são as pessoas e depois quem bate o martelo é Deus. Então não adianta, porque mediante a escolha da pessoa. Deus ele não quer que a pessoa vá para o inferno, mas a pessoa Ó, quer ir para o inferno. Fazer o quê? a, a pessoa, meu pai, uma coisa que meu pai falou é verdade, o irmão falou. As pessoas vão pro inferno com suas próprias pernas. Elas que caminham. A Bíblia fala que luz para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para os meus caminhos. Aquele que anda em trevas, a Bíblia fala que ele vai cair na cova. Ou seja, É. ele vai para onde? Vai para o inferno. Aí ele continua falando assim, ó, depois, né, que os filhos lá do sacerdote apanham do demônio, né? O demônio fala, eu sei, conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, e fala, e pergunta, mas vós, quem sois? As pessoas hoje nem sabem quem são elas na presença de Deus. Né? As pessoas não sabem o chamado delas, elas não conseguem se encaixar em nenhum lugar, porque ela só vai se encaixar em Deus, porque nós saímos de Deus e vamos voltar para Deus aqueles que Verdade. estão em Deus. Agora, aqueles que não estão em Deus só vai voltar para o pó da terra e vai descer para o inferno. E vai lá com o pai delas, que é o diabo, porque elas escolheram um pai para governar a vida delas. Fala de novo que eu não entendi. O quê? Você falou de descer pra cova, é uma coisa assim. Eu falei assim que as pessoas que estão em Deus, nós viemos de Deus. Aqueles que Sim, estão em Deus vão voltar para Deus, certo? sim, Os ah, que entendi. morrerem com Deus. Mas aqueles que morrerem sem Deus, eles vão somente voltar para o pó da terra e vai direto para o inferno com o pai delas, porque elas É. escolheram o diabo para ser o pai. Entendeu? Verdade. Ele quer imitar Deus em tudo. Então, aí ele fala, né, que o demônio bateu, né, nos filhos do sacerdote lá, e eles foram embora feridos e nus, né, e fugiram daquela casa. Aí ele fala, e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto os judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ou seja, a gente vê do versículo 1 ao 12 o que Deus usa o apóstolo Paulo para fazer, batizar as pessoas no Espírito Santo, né, pregar ali o caminho do poder, porque eles eram batizados só no batismo de João, das águas do arrependimento. Sim. E depois eles foram batizados no Espírito Santo através do apóstolo Paulo. E depois vai falando que tinham pessoas que se endureciam, né? E eles separaram, e o apóstolo Paulo separou aqueles que aceitaram a vontade de Deus, e ele continuou ali 3 meses pregando num lugar, e depois 2 anos na escola de um certo tirano, acho que é isso que fala, né? É isso mesmo, ele ficou pregando 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviam a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Ou seja, não foram todos que se converteram, mas a palavra deu a chance de todos conhecer a verdade. Né? E aí depois fala que os aventais de Paulo curavam, que até mesmo os lenços, né, a roupa de Paulo curava os enfermos, os demônios saíam, né, as pessoas eram libertas. E ali começa a descrever o que é a vida do verdadeiro cristão, né, em poucos versículos. E depois começa a falar daqueles que só têm título, mas não tem santidade. É que nem Deus usou meu irmão para falar ontem, que mais vale, né, o bom nome do que acho que as riquezas, né, o ouro, a prata, essas coisas. Porque, querendo ou não, os judeus, a questão do título para eles é como se fosse um troféu. Né? A Quantos santidade pastores na pessoa é tudo. isso. Então, quantos pastores hoje, ou qualquer outra pessoa que a gente conhece aí, que vive uma vida de aparência e acha que só porque tem um título de pastor, tem muitos aí que é levantado como pastor, não foi chamado para ser pastor por Deus. Aí fiz Verdade. teologia, eu sou pastor. Você entendeu? Aí você fica pensando, não, calma aí, irmão. Teologia não forma ninguém em ministério nenhum, em chamado nenhum. Quem chama é Deus, para começo de conversa, né? Então,
como que a pessoa, é que nem aquele negócio, como que a pessoa, ela quer carregar um título, não adianta ela carregar um título no peito, eu sou isso, eu sou aquilo, você pode ser tudo, irmão, menos santo e menos filho de Deus, pode ser tudo, né? Ali está mostrando as obras que acompanham com a fé, obra, santidade e obediência à palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo, quando ele era fariseu, que nem esses rapazes aí que apanharam do demônio no texto, em nenhum momento ele expulsou nenhum demônio, ele só ficava dentro do templo, né? Ele era. E quando ele saía era para matar os cristãos, que nem meu irmão falou agora. Perseguia, É. matava, arrastava, fazia tudo coisa de errada ali, matava até criança, né? Ele não tinha piedade, não tinha nada. Ele matava achando que ele estava fazendo um favor a Deus, né? E Jesus, antes de Jesus subir, ele deixa isso falado. Se eu não me engano, não sei se é João 16, que é aquele que cuidar, matar, né? Um de vocês cuidará estar fazendo um serviço a Deus. Vai expulsar da sinagoga. Então, o que que acontece? Aí ele pega e fala, porque essas pessoas não me conhecem, né? É. Então, irmãos, é complicado. Opa, 7. É complicado. O 7 já chegou, já derrubando tudo. Aí o que que acontece, irmãos? Essa questão, a gente tem que tomar cuidado. Se você é mas se eu crer em Jesus, não é o nome de Jesus que tem poder, eu vou repreender no nome de Jesus. Vai achando que é assim. Porque a Bíblia mostra que eles foram usar o nome de Jesus e o demônio na hora falou: Eu conheço Jesus. E Paulo, eu bem sei quem é, e vós, quem sois? Porque ele usou um nome que tem autoridade. Porém, quando ele usa o nome de autoridade, o demônio vê que ele não tem autoridade para usar esse nome. O demônio bateu neles, regaçou com eles. Você entendeu? Olha para você ver, um homem só pôde com 7. Então, gente, olha como que a pessoa quer combater o pecado com o pecado. Jesus já falou que Satanás não expulsa Satanás, né? Então era É. só para deixar claro, porque depois que aconteceu isso, as pessoas viram que não é qualquer um, a vida de qualquer um, não é um título que você leva, que o meu pai é pastor, que minha mãe é missionária, isso não vai adiantar nada se você não viver para Deus, conforme a vontade de Deus. Então, no versículo 17 ao 20 que eu terminei de ler, teve testemunha, as pessoas ficaram atemorizadas, porque viu que o apóstolo Paulo era realmente cheio do poder de Deus. A Bíblia fala também que Deus usava ele para fazer milagres extraordinários, uma coisa assim, né? E fala que a palavra de Deus, para você ver, quando Deus ele mostra, porque a Bíblia, o apóstolo Paulo mesmo fala em Coríntios, que quando ele vai ali, ele vai para Coríntios, ele está falando na carta, né? Quando eu for. Ai, que top! Pera aí, irmão. E a morte dele, querendo ou não, ele no lugar De Estevão. Estevão, mais para que Estevão não era uma prova. Isso é verdade. Então, eu penso que Estevão morreu. Ele foi Ele morreu responsável, como um Paulo, pela apóstolo. morte de Estevão. Estevão morreu como um apóstolo. Isso é verdade. Aí Saulo, que depois depois que vira Paulo, já vem muitas vezes daí. Eu que nunca falei. Sim. Estevão foi Aí apóstolo eu vi um pastor. Aí eu vi um pastor falando, né, que querendo ou não, confirmou que Deus falou comigo, né, mas falou de um jeito, tipo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Tá aqui, irmão Edson. Deus falou comigo isso e aí confirmou o pastor falou de outro jeito, que querendo ou não, Estevão semeou para que Saulo se transformasse em Paulo. Para coração quebrantado, mesmo assim continuava ainda fazendo as coisas coração endurecido errado. Aí depois que Jesus veio, que ele pelo cavalo, que ele se transformou no apóstolo Paulo. Aí, Estevão também, ele vivia em santidade, porque as pessoas olhavam para ele e parece que via um anjo, né? Assim, mas ele substituiu Estevão, mas
Ai. O apóstolo Paulo era para ser o apóstolo Paulo era para ser o apóstolo Paulo. Por exemplo, se Estevão não tivesse morrido e virasse apóstolo, aí depois ia vir o apóstolo Paulo, ia vir o apóstolo Paulo do mesmo É, jeito, do mesmo porque ele jeito. já foi elegido desde a fundação do século para ser quem ele. O apóstolo Paulo foi elegido desde a fundação do século. O apóstolo Paulo foi elegido desde a fundação do século Desde o para ser ventre quem da ele mãe dele. foi. Você entendeu? Aham. Minha cabeça está doendo. Então, que a gente concluir, que nem o Patrick tava, Deus estava usando o Patrick para falar, o apóstolo Patrick para falar, sobre o apóstolo Paulo. Ele foi sucessor, né, de Estevão. Estevão não era apóstolo, mas ele morreu como um. Aí é que nem um exemplo. Quando Moisés morreu, Para Deus sete. levantou Josué. É, eu lembrei disso também. Lembrei disso, quando Moisés morreu, Deus levantou Josué. Por quê? Porque ele foi escolhido desde a fundação do século para ser quem foi. Eles foram santos, irrepreensíveis e cheios de amor também. Uhum. Como Mas a, fala em a Efésios função capítulo 1, de versículo Estevão era 4. diácono, né? Também. Efésios capítulo É, 1, versículo 4 fala é que assim. a Estevão, ele era diácono, mas é que nem Deus usou meu irmão para falar que se Estevão, ele era profeta também, só que se Estevão não tivesse morrido, talvez ele poderia ter se tornado um apóstolo, né? Mas como já Deus já tinha escolhido a Estevão para viver de como ele viveu e a morte dele como ia acontecer, depois Paulo foi o sucessor de Estevão, querendo ou não, porque a Bíblia mostra que Paulo consentia na morte de Estevão, né? E só que ele não foi quebrantado com a morte de Estevão. Aí depois Jesus derrubou ele do cavalo. Ele dá essa declaração em Atos capítulo 22, né, que ele Eu foi, acho que é isso mesmo. Aham, sim. Então, para finalizar, irmãos, a gente estava falando aqui na parte onde foi evidente que o apóstolo Paulo era cheio de Deus e que aquelas pessoas que somente carregavam o título eram filhos de sacerdote. Isso daí não tem nada a ver, porque o povo usava o título, né? Sim, né? Essa parte eu já só não falei de Gamaliel, mas eu falei em questão de quando ele era quando ele era fariseu. Aham. Diferente de quando Paulo ele era fariseu ali para 7, de quando Paulo era fariseu e de quando ele se converte e se transforma em cristão, né? Então as pessoas viam, né, e ficavam atemorizadas. A Bíblia fala, né, que muitos se espantavam quando essas coisas aconteciam. Aí depois fala que as pessoas, né? Por isso que é bom quando Deus ele usa uma pessoa para fazer libertação, o demônio tem que falar assim. Porque Jesus ele só não permitiu o endemoniado gadareno ficar falando, porque ele ficava dedurando Jesus, falando que ele era o Messias e Deus tinha um propósito de não deixar o povo ficar sabendo. Deus queria que as pessoas buscassem, né, e crescem que ele era o Messias, não ficar, eu vou acreditar porque o demônio falou. Não, ele queria que fosse assim, né? Mas por causa disso, e mesmo assim Jesus interrogou ele, perguntou qual o seu nome, né? E as pessoas falam, que não pode. Onde está escrito que não pode? Sendo que o próprio Jesus perguntou o nome dele, né? E só não deixava ele falar por causa disso. A Bíblia é bem clara. Só não deixava o demônio falar, porque senão eles ficavam falando que ele era o Messias, né? E ainda ele falava até para os discípulos que não era para os discípulos falar que ele era o Messias, que não era para falar. Então, esse negócio de que não pode aí ficar entrevistando o demônio, Jéssica, só que também tem pessoa que gosta de ficar meia hora conversando, né? isso daí não, irmão. Tem coisa que é demais. Mas só que quando você precisa fazer um processo de libertação, onde a pessoa tem Sim. muitas legiões de demônio, tem que quebrar pacto, tem que fazer um monte de coisa, a sessão aí é diferente. Agora, se é só para expulsar e não tem nada ali para quebrar na vida da pessoa, em nome de Jesus você vai expulsar. Só que aquela coisa, se você não tem discernimento espiritual e não sabe fazer uma libertação, e você só expulsar, o demônio vai sair, mas aquilo que ele fez na vida da pessoa não vai ser quebrado. É. Porque não foi dada a ordem para ele retirar tudo, entendeu? Tipo, sai em nome de Jesus. Tá, tô saindo, tô saindo. Mas vai ficar ali, aí ele volta depois com 7 pior. Aí o bicho pega, porque aí é mais difícil da pessoa se libertar. Eu já vi muitas vezes isso.
Tinha uma menina que congregou comigo, ela mora aqui perto de casa. Ela tinha pombagira, muito problema com pombagira. E quando ela Sim. manifestava, a pombagira saía de dentro dela e ficava esperando ela lá na porta da igreja. Ela entrava na igreja, a pombagira ficava lá fora. Aí na hora que ela ia receber a oração, o pastor não, o pastor da época, hoje ele tá cagado, misericórdia, mas na época ele tinha um pouco de discernimento, mas também já não tinha tanto, porque ele orava na menina e a pombagira falava: Eu vou sair, mas eu vou te esperar lá fora e depois eu entro. Por quê? Porque tinha obras de macumba que não foram desfeitas e a família dela era da macumba, a avó dela é da macumba, jogava as coisas dela de macumba e ela tem ali uma maldição hereditária sobre a vida dela, infelizmente, em questão a isso para que ela vire uma mãe de santo, entendeu? Então, essas coisas não eram quebradas na vida dela. E aí, o que, que aconteceu? A pombagira voltava e ela falava para mim, a pombagira fala para mim que ela sempre vai voltar. E aí? Aí a pessoa não tá tendo a sabedoria espiritual, não tá sendo guiada ali por Deus, não tá tendo discernimento para saber o que, que tem que fazer, né? Porque tem que ser quebrado, essas coisas têm que ser quebradas, porque o diabo, ele é muito esperto, ele é astuto. Se a pessoa, ele que faz as pessoas não querer que os demônios falem. Por quê? Porque se você falar, foi você que colocou tal coisa na vida dela, em nome de Jesus, quem tem autoridade vai mandar, ele vai ter que falar. Porque ele tem que falar o que, que foi feito, o que não foi feito. E antes mesmo da pessoa manifestar, geralmente Deus ele revela, né, para o profeta de Deus, para o homem de Deus que está ali, para poder falar, né? Aí o demônio ele manifesta, que nem aconteceu no dia que a gente foi na casa do rapaz lá aqui perto de casa aqui, e a mulher manifestou, que a gente já contou como que foi, e foi revelado o que estava acontecendo. Então, quando o demônio manifestou, ele manifestou já, né? E Deus já tinha revelado para o meu irmão o que estava acontecendo, só que eles não estavam querendo obedecer, né? Que era para colocar a mão no estômago, porque tinha alguma coisa no estômago da mulher. E o demônio ficava se ocultando. Ele ficava se ocultando no estômago da mulher. E era onde ela estava sentindo dor. E aí, como eles não obedeciam, né, que Deus estava usando o apóstolo Patrick para falar, o demônio ficava ali, ele manifestava e se escondia, né? Aí Deus usou ele para ajudar ali, auxiliar e puf, aí sumiu tudo. Mas se não é feito o processo que foi feito, a mulher ia ficar ali com aquilo, você entendeu? É. Então, aí depois fala que todo mundo ficou ali, né? Ó, Você vai tomar tomando uma banho? ducha, aí o irmão ainda vai contar o testemunho, Ele né? vai Então falar dá aqui, tempo, já vou falar para ele falar né? já. Eu só Ó, vou Não, o falar agora testemunho é que uma alma voltou para Jesus na igreja. na rua, Nossa, glória a Deus, aonde? na evangelização. Ai, Hum. vocês foram hoje? Sim, Glória a Deus. Onde você estava? Aí perto da sua casa? sim, a gente rodou aqui Brás Cuba aqui, depois fomos para Ah. Mogi. Só que uma alma Aí a voltou gente para vai. Jesus. Na rua, eles foram evangelizar, uma alma aceitou Jesus, voltou para Jesus. Glórias a Jesus. E aí, irmão, vocês. E ele vai, homem, mulher, vai congregar com vocês? É homem, só que, tipo assim, ele tá separado da esposa e eu falei pra ele de se ir pro ministério, porque a gente não tem como te levar pra nossa casa, né? Aham. Aí eu falei pra ele, ó, você pega, você vai pro ministério, você tem sua esposa, só que o diabo destruiu tudo, né? Porque era diácono. Nossa. Aí eu falei, você tem sua esposa, ele falou, ele tem esposa e filha, agora vai pro ministério, você precisa congregar o ministério e voltar pra sua família. Ah. Aí eu falei isso pra ele, entendeu? Porque eu não tenho como eu levar pra minha casa. Nossa, é só que o diabo faz. É, é, é verdade. Ele Testou o que falou? ele falou? Ele falou Não. assim pro irmão deixar Deus usar o irmão, continuar participando da campanha para ser revestido e continuar fazendo a obra. Glória a Deus. Sim. É, aí fala aqui, né, que as pessoas viram que aquilo não é de Deus, né, e tal, e colocaram os livros lá para queimar, né, os livros de magia. Aqui já fala também.
E fala que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ou seja, são mais de 2000 anos aí que a palavra está prevalecendo, né? E o 7 já tirou meus. Peraí. Ô, 7, fica quietinho, filho. Nossa, que gato doido. Nossa, ele tira meus travesseiros tudo do lugar. Então, o que que acontece, irmãos? A palavra, ela sempre vai prevalecer. Ah, mas nem todo Sim. mundo aceita o evangelho. E daí? Ela vai prevalecer do mesmo jeito. Isso Vai não se vai cumprir mudar. do mesmo jeito. Vai se cumprir do mesmo jeito, a pessoa gostando ou não, a pessoa querendo isso para a vida dela ou não. E azar daqueles que não querem, né? Azar daqueles que É. não querem. O que que eu ia falar? Então, era isso que eu ia deixar, né, da palavra para a gente tomar cuidado. Até porque também eu tinha conversado com o irmão Matheus, né, o irmão aqui da live, né, para o pessoal que tá assistindo mais cedo, sobre a gente tomar cuidado sobre as pessoas que estão com brechas e podem ser usadas pelo diabo, né? Ah, verdade. Porque isso, irmãos, é perigoso, entendeu? É perigoso, porque quantas pessoas aí, ó, não engana. Tem um irmão que você tem, ô irmão Matheus, você tem um irmão aí no seu Face, que é um irmão que eu perguntei outro dia, você falou, ai, eu não sei se ele reagia às suas coisas, uma coisa assim. E aí eu aceitei ele, então eu falei, eu vou aceitar. É, esse irmão, ele não aceita que as pessoas podem ser santas, né? E parece que ele é um irmão de doutrina, pelo que eu entrei no Face dele para dar uma olhada, e parece que é, mas só que, tipo assim, ele Qual ainda o não nome é dele? liberto das coisas erradas. Hã? Qual o nome dele? Nossa, eu não lembro, acho que é Luan. É uma coisa assim. Luan. Acho que é Luan, Leandro, não, é Luan mesmo, Luan, alguma coisa. Depois eu mostro pro irmão. Ele tem o irmão e tem a irmã Andréia também no Face. Só que assim, esse irmão, ele não é liberto da homossexualidade, né? E ele começou a falar que Deus usa ele para revelar, que Deus usa ele não sei na onde, e que não sei o quê, e começou a falar um monte de coisa sobre que a pessoa é pecadora e sempre vai ser pecadora, sendo que a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia não fala isso. E o que acontece em questão a essa situação que eu acabei de falar? A pessoa revelar tem que tomar cuidado. Será que é Deus que está revelando mesmo? É. Porque a Bíblia mostra que quando Deus ele revela, ele tem respaldo bíblico, embasamento para mostrar e confirmar que aquela revelação ela é de Deus, né? É. E o diabo não consegue dar embasamento bíblico verídico. Como assim embasamento bíblico verídico? O diabo ele não vai dar embasamento bíblico para aquilo que está combatendo o pecado. Entendeu? Ele vai querer distorcer a palavra, isolar versículo, mas embasamento bíblico que bate certinho com aquilo que Deus está mandando falar, o diabo não tem esse poder, até porque ele não conhece os mistérios e as revelações da palavra. O diabo, por isso que tem uma frase que Deus outro dia falou para o meu irmão, falou para o meu irmão falar para eu postar, para um rapaz que comenta as publicações que eu faço, que o diabo ele é um teólogo melhor do que o teólogo ser humano. Por quê? Porque a própria teologia, ela distorce muitas coisas, ela é lógica, ela é só teoria, né? Você não consegue ter uma vida espiritual vivendo teologia, entendeu? Sim. Então, é a mesma coisa da teologia, porque a teologia ela não traz revelação. Então, a teologia praticamente, eu digo a teologia que as pessoas fazem curso aí, de revelação bíblica. Eu não estou falando da teologia original, onde você estuda somente fatos históricos, né? Porque o que é fato histórico é fato histórico. Você não vai trazer revelação do fato histórico. Quem vai revelar
O que está, o que fala sobre o personagem bíblico, o homem de Deus bíblico, o servo de Deus bíblico, é a Bíblia. O porquê, isso e aquilo. Agora, a teologia original, ela só faz estudos normais, como se fosse, como se você estivesse estudando, eu vou estudar quem foi Gandhi. Eu vou estudar quem foi Gandhi. A teologia, ela vai dar ali para você a história de Gandhi. Agora, se você falar que você vai estudar a Bíblia usando a teologia, irmão, isso é heresia, porque esse tipo de estudo aí não vem de Deus. Não é de Deus, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas falam, que revela, que não sei o que nem quando Deus usa meu irmão para falar, ou usa os irmãos para falar que quer que tire uma palavra para Deus falar com os irmãos, Deus, além de sair na Bíblia, antes de eu tirar na Bíblia, Deus fala o que ele quer falar, ele fala comigo sobre o que ele quer falar para a pessoa, para eu passar para a pessoa, né? E dá um respaldo bíblico na minha mente. Ele me dá um respaldo. E quando eu tiro na palavra, sai certinho com o respaldo que ele colocou na minha mente para eu falar, né? E com o que está na Bíblia. E eu leio o que está na Bíblia, falo o que Deus mandou falar e ainda falo o versículo que Deus me deu na minha mente. Porque quem conhece a nossa mente é Deus, né? E quem sabe o que eu estou pensando, está no meu coração, na minha mente, é Deus. A Bíblia fala isso. Que o diabo, ele só joga seta, mas ele não sabe o que você está pensando. Mas como que o diabo sabe quando eu estou abraçando a seta dele? Porque ele tem leitura corporal. Ele vai saber através da sua reação. A forma como que você reagir, para ele vai ser a resposta. Você entendeu? Por isso que o diabo, quando ele faz adivinhações, ele fica. Não sei se os irmãos já percebeu. Quando o diabo ele quer usar uma pessoa para fazer adivinhação, a pessoa fica circulando, te pergunta um monte de coisa, faz você responder um monte de coisa, que depois você acaba esquecendo. Facebook tem um monte. Quê? No Facebook tem um monte de gente fazendo adivinhação. É isso mesmo, irmão, é exatamente dessa forma. Aí a pessoa pergunta um monte de coisa, fala um monte de coisa, rodeia no assunto e fala, e fala, e fala. Aí daqui a pouco a pessoa vai esquecer de algumas coisas que ela falou pra você, aí você vai entrar com uma adivinhação, a pessoa vai achar que você tá revelando. É. Eu já vi muito isso acontecer, irmãos. O diabo usa os pais de santo no terreiro muito para fazer isso. Sabe por quê? Porque ele fala uma coisa onde ele viu a pessoa vivendo, porque a Bíblia fala que o diabo está ao derredor. Então, aquilo que a gente vive, ele está vendo. Tanto o que você vive para Deus, a palavra que você prega. E ele pode muito bem pegar a palavra que você prega e colocar na boca de um falso profeta e a pessoa achar que está testificando aquilo que a gente, um exemplo, eu e o meu irmão Mateus está pregando e Deus vai usar ele para falar uma palavra. Aí o diabo vai lá, escuta, usa um falso profeta, né? Vai lá no YouTube, o falso profeta está falando aquilo que a gente falou. Se a gente não tem discernimento, a gente vai falar, nossa, olha só, Deus está confirmando. Você entendeu? Acontece muito isso. Acontece. Então, não adianta. Mas que aí falou da minha vida toda, não sei o que. Peraí, tem uma diferença. Quando Deus ele usa um homem ou uma mulher de Deus para falar sobre a sua vida, que eu falo puxar a capivara, né? Falar sua capivara toda ali, ele não vai falar só coisas que são evidentes, né? Que até o diabo pode ver. Ele vai falar o profundo e o escondido. Entendeu? Só Deus Ele vai sabe o que eu falar vou escondido. ele vai falar, porque assim, ó, eu vou falar, irmão Mateus, aconteceu tal coisa na sua vida em ano tal, quando você tinha idade tal. Aí, o que que Deus ele vai falar? Ele vai vir com algo que é o profundo e o escondido. Aí você vai ter certeza que aquilo ali é de Deus. Por quê? Porque tem coisas que às vezes a gente não fala para ninguém. Tem coisas que acontecem que o diabo não sabe. Você guarda para você, você não comenta, não fala para ninguém, então Deus ele sabe, né? Então não adianta esse negócio de adivinhação e revelação, a pessoa tem que tomar cuidado, você tem que ter discernimento. Porque senão a gente é enganado fácil, que nem quando eu já contei até pro irmão Matheus, quando aconteceu comigo de eu ficar querendo, meus amigos, aí eu tinha essa brecha, aí o diabo que ele fez tentou me enganar através dos meus próprios amigos que andavam comigo e faziam a obra, só porque Deus um dia usou meu irmão para falar que aquele rapaz era usado em pouquíssimas coisas semelhantes a ele, mas era usado. Hoje virou viado, tá lá, né? Nem vou falar o que ele tá fazendo.
Aí, Misericórdia. aí, o que que acontece? Eu comecei a dar bola para Que isso. O rica, diabo Jéssica. Aí o diabo começou a jogar as coisas na minha cabeça e falar, não, se ele é usado por Deus e Deus. Olha pra você ver como que o diabo é. Porque eu confio naquilo que Deus usa meu irmão pra falar, porque eu sei que ele é homem de Deus. Aí o diabo usou, falou, não, usou o nome do meu irmão, mas Deus usou o seu irmão pra falar. Então, se esse rapaz tá falando isso pra você, você tem que acatar. Que era, eles estavam irritados, que todo dia que eu via eles, ou a gente ia orar junto, ia fazer a obra, eu falava da doutrina. E eles estavam muito incomodados. Ele falou, você já falou uma vez, não precisa ficar falando toda hora. Só que Deus queria que eu ficasse falando, sabe? E aí, eles ficaram incomodados. E eu falei, verdade, né? Eu já preguei uma, duas, três vezes, já preguei tantas, acho que eu não preciso ficar falando. Então, ou seja, eu desobedeci a Deus por causa de uma resposta lógica, né? E isso daí foi abrindo brechas. O diabo viu que ele podia me enganar Jéssica, através disso. Hã? hoje eu fui pro evangelismo e Hã? uma irmã e os irmãos falou que a igreja Bola de Neve é boa. Não é, não. É do diabo. Eu, eu não acreditei nisso, não. Irmão, tá vendo como que o diabo ele quer enganar a gente falando disso? Olha só como que é. Você é doido, tá repreendido, Satanás. Olha, olha, tá 15 graus aqui, tá fresquinho, que delícia. Eu não gosto de calor, gosto de frio. Então, ô irmão, o que que acontece? A pessoa, como que gente, a Bola de Neve é uma das igrejas mais endemoniadas que existe. É uma das mais endemoniadas. Tem nego lá que fala que Deus falou com ele, que Deus falou com ele que fumar maconha não é pecado. Deixa eu ver onde tá meu gato gordo. Meu gato gordo, peraí. Ué, peraí. Falar a verdade, eu nunca me senti bem nessas igrejas, Bola de Neve, essas coisas não. Que, irmão? Vem, Estevão. Falar a verdade, eu nunca me senti bem. Bola de Neve, essas igrejas assim, nunca me senti bem, não. Essas igrejas mundanas aí, misericórdia. Não é de Deus, não, irmão. Essas igrejas Não, aí. eu não acreditei, não. Não é de Deus. Quem que te falou isso, irmão? Foi uma irmã, aí ela falou assim, essa igreja, ela é rígida, ela prega a salvação. Eu falei, mas aceita muita coisa mudando. Eu pensei comigo, Jesus, como que é mentira essas coisas? Nossa, quem que é essa irmã? Não vou nem falar o nome. Fica quieto. Não, ô, irmão, não é aquela irmã, não, né? Não, 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 não. Ah, tá. Menos mal. Vem, Sete. Vamos lá com a mamãe, Que vamos? bonitinho, que bonito. Aí, ele aqui, olha lá. Ó o neném. Oh, que coisa. Vamos pra lá, vamos? Vai, sobe aí. Então, eu tenho que tirar eles daqui, porque eles ficam muito mal acostumados. O Rami ontem fugiu de madrugada, depois de ter acabado a oração. Acredita? Fui achar ele em cima do telhado aqui. Então, irmão, Aí olha falou pra assim, você como. Ah, pode falar. aí ela depois falou assim, a igreja tem um surf em cima do púlpito, eu falei, eu não acredito nisso. Como que é? Tem uma prancha de surf, eu falei, não acredito nisso. O púlpito deles é uma prancha de surf. Ai, Jesus. Vamos, vem. Glória a Jesus. Esse aqui é o Rami. Ô, Rami, oi. Olha lá, Rami, o tio. Deita aí, deita. Oi. Deita aqui na caminha da mãe, vem. Eu deixo eles pra cá porque pelo menos eu olho eles. Então, irmãos, olha pra você ver como que é. Eu A casquei o gente falando, bico. a gente falando de engano, né? É bom a gente falar disso na live, irmãos. O irmão Yetis, os meninos aí que sempre acompanham, glória a Deus. É muito bom a gente poder falar, né? Porque muitas pessoas estão sendo enganadas, o diabo tenta enganar qualquer um, quem é de Deus, quem não é, ou quem está tentando ser. Ai, o diabo.
Ele tenta enganar, irmãos. Tenta. Que nem, ó. Quantas vezes, que nem a gente conversando sobre aquela irmã lá. Muitas outras coisas das pessoas que já te falaram. Cada baboseira dessa aí hoje, misericórdia. A bola de neve, ela é estilo Eu, aquela. aí ela, Ah, aí eu tava falando, só que Deus tava colocando no meu coração, eu não estava me sentindo bem. Eu falei, essa igreja não prega doutrina. não prega, ela prega mundanismo, piercing, tatuagem. Tem outras igrejas também. Tem uma que chama Sara Nossa Terra, também é mundana. Tem outra que chama Onda Dura, acho que você já deve ter ouvido falar, um tal de pastor Lipão, que para mim aquilo lá não é pastor, não. Ele postou Albo. uma foto se tatuando e colocou aquele versículo onde Paulo fala: carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Você acredita? Ele é muito herege. Muito herege. Ele prega umas frases muito contraditórias, e hereges também, falando assim que nós não fomos chamados para salvar almas, sendo que nós somos chamados sim, mesmo que terceirizados, né, vamos se dizer assim. Na verdade, não somos terceirizados para ganhar alma. O próprio Espírito Santo habita em nós, ele é o mesmo que dá sabedoria para você semear e ele é o mesmo que convence, né? Nossa, então se nós não é chamado para ganhar alma, então por que aquele versículo fala e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Então, aí eles falam, ele pegou e distorceu, falou que a Igreja de Cristo não foi chamada para ganhar almas, mas só para glorificar a Deus. Mas quando você ganha alma, você está glorificando a Deus. Ele posta um monte de coisa, irmão, que não tem nexo nenhum. Ele posta um monte de coisa que não tem nexo nenhum. Então, é complicado. Só sei que Você entendeu? até 2024 vai ter Patrick muito chegou. tanque de guerra na rua. Ah, vai, né? Misericórdia, as guerras. O Patrick, já vai começar, né? Vai começar, né? Não, estou falando porque agora hoje a gente começa mais cedo, dá para orar bastante. Você já pregou aquela hora, depois pregou mais um pouquinho, quase agora, um pouco atrás. Uma meia horinha, acho que deu, né? E o irmão Matheus sozinho teve uma irmã que chegou nele e falou assim que a Bola de Neve é uma igreja boa. Aí ele falou assim, que Deus colocou no coração dele, falou, não, essa igreja não prega doutrina. Ela falou assim, irmã, eles pegam a salvação, eles são rígidos. Aí o diabo querendo enganar, ele falou, não, irmã, mas deixa acontecer de tudo lá, como que, e daí que prega a salvação? O diabo é astuto. Nossa, a gente falando sobre espírito de enganação, ele lembrou disso. Deixa eu ficar. Deixa. Ah, irmão. Aí eu falei pra ele que tem aquela igreja do Lipão lá, do tatuado lá. Aí tem aquela, ó o Aquilinho aí. Aí tem aquela igreja do Sara Nossa Terra, que é outro lixo. Eu já logo falo assim, porque essas igrejas não são de Deus. É outro lixo, é um lixo. Essas igrejas não são de Deus. As igrejas que não são de Deus é joio, né? Trigo. A quadrangular, irmão. Ele já sabe, ele já foi da quadrangular. É outra porcaria também. Ai, mas você já foi da quadrangular, foi ali que você ficou firme. A questão não é essa, é que a quadrangular, além dela ter sido fundada por uma mulher e começou a instituir essas doutrinas aí que não é de Deus, né, de questão de pastoreio feminino, não só por causa disso, mas porque eles não pregam o evangelho completo, ainda tem muita heresia, que nem eu vi uma publicação de um pastor que antes ia fazer evangelismo numa praça que a gente também faz, ele começou aí depois de um tempo. Eu não vou falar o nome dele, mas o nome dele é bíblico, mas eu não vou falar o nome dele. Ele fez uma postagem, eu estava conversando com o irmão Matheus mais cedo sobre. E eu fui lá e comentei com uma frase do John MacArthur, John Piper, que fala: seja submissa ao seu pastor se ele for submisso a Deus. A palavra de Deus. Porque ele fez lá uma postagem herege falando sobre obedece seu pastor, que você deve ser seu pastor, porque é seu pastor que te ora por você, e que seu pastor isso, mas e se o seu pastor não estiver fazendo a vontade de Deus?
Por que que eu vou ser submissa a uma pessoa que está transgredindo a palavra de Deus? As obras deles é como palha. Ele não está na posição, as obras deles são como palha. Você entendeu? E ele engana as pessoas pela palavra. Exatamente. Falar um monte de autoridade de José, o cetro e tal, mas José tinha o que dar. José então tinha o que dar. José era o trigo. Aham. José era o trigo e comia sólido. Você vê, quem é trigo alimenta o outro. Agora quem é joio mata. Quem é trigo, calma. É veneno. Quem é trigo faz outro, quem é trigo faz outro trigo. Mas quem é joio é veneno. Mas é que o trigo ele vira, que o trigo vira pão, né? Por isso que eu tô falando. Que aí você alimenta, né? Alimenta a pessoa agora. Quem é joio, filho. Você pode ter certeza, se a pessoa tiver, mas que a pessoa pregou, eu chorei, nossa, foi lindo, nossa, ele falou em línguas, profetizou, dei tanto glória. O câncer sai, pastor! Mas e daí? Do Paulo Júnior, o câncer sai! Se não se encaixar nas escrituras, você pode chorar o ano inteiro. Isso daí é emocionalismo. O demônio mexe com o sentimento da pessoa. Não é Espírito Santo. A emoção, eu já falei isso aqui já várias vezes. A emoção, ela te movimenta. O Espírito Santo também. Mas só um desses dois movimentos que te transforma. Entendeu? Por isso que Satanás se transfigurando de luz, porque em vários terreiros eu já vi cura espiritual, eu já vi passa para o outro. Isso daí já aconteceu comigo. Eu ia no centro espírita, eles passavam enfermidade de pessoas que tinham problema nos ossos, essas coisas assim, passava para mim. Eu fiquei com um problema no osso, não lembro se foi osteoporose, sei lá o que foi, sei que meus ossos doíam muito, 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 muito. Eu acordava gritando de dor era nos ossos da perna. E levou eu na católica, tomei hóstia, tomei vinho da católica, fui tudo quanto é lugar, na benzedeira, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aí foi pedir pra Deus. 10 anos atrás, eu vou deixar coisando aqui. Do meu passado. Peraí. Já volto, o Patrick vai ficar falando com vocês. Do meu passado, 10 anos atrás, né? 2014 para trás, 2013 para trás, 2010 para trás, 10 anos. No meu passado, 10 anos atrás, 2014 para trás, 2013 para trás, 2010 para trás, que nem eu disse no outro vídeo, a minha família, dificilmente, da parte da família da parte da família do meu terreno, da minha mãe terrena, não ajudava. Aí depois que eu fui na igreja, apareceu um ou outro ajudando, mas não foi aquele, né? Hein, Barão? Aquelas pessoas que, né, mais difícil, ajudou só em um ano só. O ano passado, uma coisa ou outra. E esse ano, não sei. E esse ano, agora eu não sei. Mas é isso daí, você entendeu? Aí eu fico, né? Fico encabulado com essas coisas, quando os outros começam a falar umas coisas. Eu não aguento. De verdade. É muito engraçado. Sai daí, Nenê. Você entendeu? Tem que dar risadas. Muitas coisas com pessoas do mundão, pessoas que falam que está na igreja, que é cristã, que fala que é cristã, né? Falar é fácil. Fala algumas coisas. Ser que é difícil. Né? Falar. Cristão tem que ser cristão. Né? Não fingir que está na igreja que é cristão. Ser cristão mesmo. Então, né, vai começar a orar já. O que você vai fazer, ô? Cristão tem que ser cristão. Hã? Cristão tem que ser cristão. O que você vai fazer? Hã? Vai orar? Vou perguntar pro irmão. Ô, Varão. Ô, Benção. Ô, irmão. Vou falar. Ô. E aí? Como você se sentiu? Hã? Tô feliz, filho. Mas e aí? Fala pra nós. Como você Do se que você tá sentiu? Hã? Do que você tá falando?
Do Evangeli. Adorei. Hã? Adorei. Amém. Mas e a alma foi pra igreja? Não tinha igreja, não tinha a igreja que tinha a igreja católica, tinha de frente. Hã? Não tinha como que levar ele pra igreja, porque a igreja que tinha de frente é a igreja católica. Hum, misericórdia. Nossa, bem igreja católica. Ah, mas aceitou e voltou? Aí eu fiz o O apelo lá apelo? pra ele voltar. É, pra ele Ah, e aí? voltar. Aí ele voltou. Eu falei pra ele continuar firme, ir Tá pra certo, igreja, voltar com a família dele, né? tá Isso. certo, tá certo. É benção. Mas quem que foi com você? Os irmãos de sempre? Foi. É. É, mas os irmãos falou que não queria mandar com você, misericórdia, o que que eles me arrumou agora? Ah, filho, Deus faz reboliço, filho. Amém, eu creio. Achei que estava vendo a live, né? Certeza, né? Estava vendo a live. Não, o Matheus tá orando com os irmãos lá. Perder ele, não. Vamos pegar ele para evangelizar. Certeza, filho. Você acha que os irmãos é assim? Pegar ele para evangelizar, né? Vai ganhar armas. Está revestido do poder de Deus na oração com os irmãos lá de outro lugar. De outro lugar. E de outro lugar. E ele e o irmão Matheus tem que ficar aqui conosco. Né, irmão Nietzsche? É. Irmão Edson, o que que você tá fazendo de bom, irmão? Como tá as coisas aí em Minas? Tá muito turbulento, tá calmo, tá chovendo muito, tá muito calor. Quantas almas você já ganhou pra Jesus? Hã? Quantas almas você já ganhou pra Jesus? Bastante, né? Ah, eu já ganhei bastante, hein? Não sei, não tem nem como. Benção. Hã? Não Benção. entendi. É, né, bastante. Eu dei 3 igrejas, tenho a minha agora. Ah, não falo pro seu irmão, às vezes as pessoas que nem eu falo, não é fácil. Que nem eu já tô acostumado. Como eu já tô acostumado, correto, essa é minha mesmo, porque as outras, travou, você viu aí? Travou sua parte. Tá travando? Então, as Tá. outras, oxe, Voltou. o tempo tá fechado, entendeu? Então, as outras, vou falar para você, as outras não eram minhas, eu só tava lá mesmo e fui levantado nelas que eu passei, né? E aí Deus mandou, falou, travou. Aí também aí eu saí, né? Deus mandou eu sair de lá, eu entrei na Assembleia já como pastor mesmo, mas eu não estava dirigindo a Assembleia, estava como pastor lá, mas só ia. Fiquei 2 anos quase na Assembleia Madureira, Assembleia de Deus Madureira, né? Aí Madureira? pastor presidente de lá queria o pastor presidente de lá da Assembleia queria me levantar como presbítero e tal, queria que eu ficasse na sede. Aí começou a vir levante de várias igrejas, da própria que eu estava também, que eu congreguei depois saí de lá, porque os pastores começaram a ter inveja de mim, né? Acho que eu falei um pouco já sobre isso, mas estou falando de novo. Mas acho que desse jeito falando meio diferente. Aí os pastores de lá começaram a ter inveja de mim e eu saí. Deus mandou eu sair para que as pessoas não blasfemassem contra Deus, né? Mesmo que uma ou outra pessoa blasfemou, né? E perdeu a salvação. Então Deus tem que ter misericórdia até nisso, né? Olhando assim, né? O nome de Deus é misericordioso, né? Para que não haja contenda no meio dos irmãos, Deus prefere tirar uma pessoa de lá, né? Para que as outras não blasfemem para ela ser salva, né? Que Deus mandou sair de lá por causa disso, né? Para as pessoas de lá não perder a salvação, porque se levantaram muito contra a minha vida. Aí eu fui na Belém um tempo, aí eu tentei, né, já falei que não deu certo, aí passou 2018, 2019, aí me deu, aí são muitas pessoas, aí eu tô aí, irmão, 2020. Agora minha irmã foi chamada para pregar, ela pediu autorização para mim, né, porque querendo estar na frente do ministério. Aí eu falei para ela, vai. Ela falou, mas não quero ir sozinho. Eu falei, não, qualquer coisa eu vou com você, vamos ver o dia certo aí.
os lugares, né? Tem também que fazer uma visita pra você aí, ó. Ai, eu não gosto de fazer, não gosto de pregar sozinho, não. Ah, Não gosto de pregar sozinho, não. já já não vai começar, varão. Só tô esperando minha irmã sair do banheiro. Ou seja, ou já começo a orar mesmo, eu mesmo. Pera aí, daqui a pouco eu começo a orar, se terminar de falar aqui, eu já começo a orar com vocês já, e minha irmã, na hora que ela chegar, já entra na oração junto. Ah, entendi, varão. Um exemplo, você tem que parar de comer essas unhas. Quer mesmo? Então, aí que nem o irmão direto, uns irmãos mandam mensagem para ela, falando para nós congregar com eles, para eles dar oportunidade na igreja, para ter, sabe, para pegar essas coisas para ir. Não tá E na eu hora fico de você, esperando. não tá na hora de você abrir o templo, não? Ah, cara, eu não, ainda acho que não é a hora ainda. Porque Deus É. falou para mim, que Deus falou para mim que ainda não. Deus falou para mim só quando eu terminar de fazer a missão, quando eu for para Deus falou para mim para ir para Curitiba, mas antes eu tenho que ir uma cidade no estado de São Paulo e talvez eu vou primeiro aí também. Talvez nós vai para aí ver você, né, visitar você aí, na cidade sul, depois vir embora, aí depois se eu conseguir arrumar outras coisas de trabalho, né, tal, às vezes parece uma coisa que nós pega, ou arrumar um trabalho mesmo físico, porque querendo ou não tá difícil para da pandemia.